tema da minha pregação hoje é a profecia de Zacarias. Diz assim, acompanhe comigo do 73, só para a gente pegar o contexto da pregação anterior. Lucas 1, 73, diz assim a palavra do Senhor. O juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o cultuássemos ou servíssemos, dependendo da sua versão, sem medo, em santidade e justiça em sua presença todos os dias de nossa vida. Isso aqui foi a doxologia de Zacarias. Daí no verso 76 começa a profecia a respeito de quem seria João Batista. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual a aurora lá do alto nos visitará, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e morou no deserto até o dia de sua aparição pública a Israel. Até aí, tá bom. Na última pregação sobre Lucas, que eu comecei falando sobre a doxologia de Zacarias, o que é doxologia? É uma expressão que engrandece ao Senhor, uma oração feita que engrandece a Deus. Foi isso que Zacarias fez na primeira parte, e então logo depois ele começa a sua profecia sobre quem seria João Batista. Eu terminei dizendo que, mesmo em um mundo injusto, ao qual nós vivemos, como este, Deus continua sendo Deus. Deus, ele continua cuidando de seus filhos, mesmo com toda a injustiça aparente. Deus não deixa de ser Deus por conta dessas coisas. E Zacarias, no versos 74 e 75, ele vai dizer que eu e você devemos ser gratos a Deus, no sentido de que não apenas com os nossos lábios agradecer a Deus em orações, mas termos uma vida de gratidão por tudo aquilo que Ele tem nos dado. O simples fato de levantarmos pela manhã, abrirmos os olhos e podermos estar aqui esta noite cultuando a Deus, independente dos problemas que você tenha, do que você passou durante a semana, é um motivo de sobra para que eu e você sejamos gratos ao Senhor. Ele diz ainda, e nós devemos andar em santidade perante Deus. Pastor, como assim andar em santidade diante de Deus? É andar em santidade em todo lugar. Por quê? Porque não há 1 centímetro quadrado neste universo conhecido que os olhos do nosso Deus não estejam sobre ele. Então você não pode andar em santidade apenas no caminho e casa, igreja, casa, mas em todo lugar, inclusive quando ninguém está nos olhando. Santidade sempre. Ele ainda diz, todos os nossos dias devemos viver de uma forma que glorifique a Deus. É assim que o nome de Deus é exaltado. Quando nós, através da nossa profissão, seja ela qual for, seja a mãe que cuida de bebês, que cuida da casa, seja o gari que varre rua, o médico que cuida de pacientes, o que a Escritura diz é que a nossa vida ela deve ser para a glória de Deus. Tudo que fizermos, nós devemos sempre lembrar que os olhos do Senhor passam por toda a terra e estão sobre nós. E se eu e você, meu irmão, tivermos esse discernimento e assim passarmos a agir, faremos um impacto tremendo nas pessoas que estão ao nosso redor, nas pessoas que trabalham conosco, os nossos familiares, ainda que nós não fazemos para aparecer, mas quando nós entendemos que a nossa vida ela deve glorificar a Deus em tudo. Eu acho que nas últimas semanas eu falei sobre Martinho Lutero, que algumas pessoas estavam se convertendo e chegavam diante de Lutero e diziam assim, Lutero, me converti, o que eu devo fazer agora? Talvez esperando ouvir, largue tudo e viva para Deus, porque essa era a conotação católica. Quem é santo de verdade? É aquele que vive para Deus, de fato, no ministério. Você conhece algum santo pai de família? Casado? Que foi um trabalhador comum? Não tem. Via de regra é alguém que largou tudo que fazia, se abdicou, né, das coisas desse mundo, o dinheiro, como São Francisco de Assis e por aí vai, e se dedicou somente à obra de Deus.
Aí então Lutero, ele traz de volta o sentido da Escritura de que tudo o que nós fazemos deve glorificar o Senhor. Tudo. E então esse sapateiro chega diante dele: o que eu devo fazer, Lutero? Lutero pergunta para ele: o que você faz? Ele responde: olha, eu sou o sapateiro. Lutero retruca: então você volte para o seu trabalho, para a sua casa, e faça os melhores sapatos que puder. Se nós exercitarmos fazer isso, lá no seu trabalho, que talvez o que reina são ímpios, para tudo que é lado. Você pensou a diferença que seria a nossa sociedade? Um pintor que é cristão, ele não precisa fazer uma tela, fazer um quadro, fazer uma arte e escrever um versículo bíblico embaixo para mostrar que ele é crente. Basta apenas ele pintar da melhor maneira possível. É assim que nós glorificamos a Deus. Tem um irmão de nossa igreja, ele mexe com eletrônica e conserta celular, televisão e um monte de coisa. E ele me dizia um dia que um cara levou uma televisão caríssima para ele arrumar. Não estava pegando. Ele foi o primeiro técnico que mexeu naquela TV. E a pecinha que tinha dado problema era algo trivial, barato, 10, 15 reais. Então ele começou a fazer o procedimento e quebrou uma outra peça, que era quase o preço da TV. Ele foi o primeiro técnico que mexeu naquela TV. Coisa mais fácil do mundo é falar: amigão, não teve conserto. Tentei, não deu certo. Ou o problema está nessa peça aqui. Quem queria questioná-lo? Ninguém tinha mexido. Facinho, se desviar, pegar uma tangente ali do lado, estou livre de pagar R$ 2.500 em outra TV, talvez. Este irmão, mesmo tendo 4 filhos, e uma situação totalmente humilde, sabendo o que ele fez, foi à loja, comprou uma televisão nova. Então, quando o cara veio, ele disse: amigo, o problema da sua TV era simples, eu mexi, infelizmente danifiquei mais, mas eu comprei outra nova para você, porque eu dei prejuízo. Então está aqui a TV. Aquele cara ali, pode ter certeza, sem este irmão ter aberto a Bíblia em lugar algum, com certeza ele pensou: como pode existir pessoas assim ainda? Porque toda a nossa vida deve glorificar ao Senhor. Ele diz: devemos andar em justiça. Justiça é você não defraudar o próximo, fazer aquilo que é reto. É você, se Deus te abençoar financeiramente, o que você pode e deve orar por isso, que a nossa prosperidade não venha de crescermos em cima de outros, no sentido de tirarmos aquilo que o outro deveria ter, para que nós venhamos a ter mais. Tiago 5,2 diz: olha, as vossas riquezas estão corruptas, porque as pessoas às vezes se preocupam tanto em ter dinheiro e acabam passando por cima de princípios cristãos que nós devemos seguir. Se Deus nos abençoar, e oremos por isso, que a prosperidade venha da justiça do nosso trabalho. E com base nisso eu quero passar só alguns princípios ali, por favor, põe o primeiro. O primeiro princípio sobre a profecia de Zacarias, que eu quero me deter mais, que é do versículo 76 em diante, é o caminho da salvação. O que vai dizer a Escritura? E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando o seu caminho. Aqui em Lucas, em Mateus e em Marcos, nós vemos falar sobre este mesmo assunto. Que na verdade eles estão fazendo referência à profecia que foi feita lá atrás. Eu coloquei Isaías? Isaías capítulo 40, verso 30, o profeta Isaías já tinha profetizado a respeito de João Batista. E olha o que diz: consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus, confortai o coração de Jerusalém e proclamai-lhe que já se cumpriu o tempo da sua luta. Ou seja, o povo estava sendo humilhado, escravizado, passando por dificuldades. E então, Isaías se levanta em nome de Deus e diz: a luta está passando, a vitória está por vir. E ele continua: que o pecado foi perdoado e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. E olha o verso 3. Vós que clama no deserto, preparai o caminho. Vós do que clama, preparai o caminho do Senhor no deserto, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Malaquias capítulo 3, verso 1, também vai no mesmo sentido. Enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu tempo. Então,
O que está acontecendo aqui, Zacarias, ele está apenas dizendo que aquilo que foi profetizado lá atrás estava se cumprindo na pessoa de João Batista. E qual que era a grande função de João? João Batista, ele veio como precursor, aquele que vem na frente, aquele que abre o caminho para alguém maior que vem atrás. Esta foi a função de João Batista, foi para isso que Deus o escolheu. Diante disto, de João Batista vir preparar o caminho, eu e você devemos fazer pelo menos duas perguntas. Qual é o caminho da salvação que João Batista veio preparar? Qual é esse caminho? Segundo, os pregadores de hoje, eles estão agindo como João agiu, preparando o caminho da forma correta, assim como João preparou, porque eu e você sabemos, o nosso destino, o destino daqueles que se convertem, daqueles que entregam a vida a Deus, ele é certo. O que a Escritura diz que um dia o Senhor virá e enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que toda dor desse mundo vai passar. Esta é a promessa do Senhor para mim e para você. O destino existe e é eficaz. A questão é, nós temos indicado o caminho correto, assim como João fez? O que a Bíblia nos promete, fazendo uma analogia, é um oásis no final do deserto. No final do deserto. Mas se eu e você não guiarmos as pessoas pelo caminho correto, elas vão passar no deserto uma vida toda e morrerão ali, sem desfrutar deste oásis. E como que João Batista, ele foi um instrumento de salvação na mão de Deus? Percebeu como foi a pregação dele ao longo do seu ministério? João Batista pregava da seguinte forma: aleluia, Deus é contigo, Deus é amor, nenhum mal vai te acontecer. Eis que passarei aqui 10 princípios de como ser próspero em 2021. Não era essa a pregação dele. Faremos o congresso para o sucesso. Não quebre a corrente e você vai prosperar. Não foi essa a mensagem dele. Não foi. Não julgueis. É apenas mediante o conhecimento do pecado que se obtém a salvação. Não há outra forma. Ou seja, a consciência de culpa, ela precede a fé em Cristo. É de suma importância para que a pessoa se converta verdadeiramente, que ela seja confrontada, que o seu pecado seja exposto, que ela perceba o seu erro, perceba o quanto está perdida, o quanto está fora do caminho, para que daí então ela possa suplicar para que alguém a ajude. Essa é a mensagem que João veio pregar, que os apóstolos pregavam. Um exemplo disso, Paulo em Romanos capítulo 7, verso 24, ele diz assim: desventurado o homem que sou. Desventurado é um eufemismo, ele está dizendo assim: desgraçado o homem que sou. Miserável, desventurado, é apenas uma forma bonita de se dizer algo ruim. O que ele está dizendo é: desgraçado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E então depois ele se ver como um perdido, como um desgraçado. O que é um desgraçado? Sem graça. Aí então ele diz assim: mas, porém, todavia, entretanto, graças a Deus por Jesus Cristo. Mas antes dele dar graças a Deus, ele primeiro precisou se ver como um desgraçado. Os falsos profetas da época de Jeremias, eles estavam gerando fé nas pessoas. Só que o problema era a fé que eles estavam gerando, era uma fé errada. Uma fé em algo falso. Uma fé falsa. Eu coloquei ali Jeremias 28:2. Em Jeremias 28:2, o profeta Ananias, qual que é o contexto? O povo está sendo levado cativo, como escravo, para a Babilônia. E então, o povo vendo seus amigos e parentes sendo mortos, suas mulheres estupradas, violadas, seus filhos perdendo a cabeça, o templo, que era algo sagrado a eles, sendo destruído, aquelas pessoas estão vendo aquela desgraça. Então se levanta o profeta Ananias, como se fosse o pastor revelação da época. E olha o que ele diz: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor. O que Ananias está fazendo aqui, está dizendo assim para o povo: o Senhor diz
Eis que te digo, 2 anos apenas e o Senhor vai restituir tudo. Você percebeu que às vezes pessoas chegam arrebentadas na igreja? O que dá de revelamento e visagem das pessoas é impressionante. Eis que te digo, Deus é contigo. A causa é difícil, mas o Senhor vai restituir tudo que perdeu. Ele não fala o que perdeu, não fala qual é a causa, mas esse jargão já se tornou popular, principalmente no meio pentecostal. Era isso que Ananias está fazendo. Eis que te digo, 2 anos, aleluia! O Senhor vai restituir. Então, Jeremias vem. Ele diz assim, mentira. Não são 2 anos. 70 anos vocês ficarão escravos da Babilônia. O que Jeremias estava dizendo era assim, todos nós, todos vocês que estão indo para a Babilônia, vocês irão morrer lá. Os seus filhos irão voltar. Vocês não. Pergunta de qual pastor eles gostavam mais. Detestavam Jeremias. Tanto é que Jeremias, ele cita que o povo dizia assim, profetizai-nos ilusões, dizei-nos coisas aprazíveis. Era isso que o povo queria ouvir. Queria ouvir que, olha, tem alguém doente na sua família? Eu estou orando e Deus está entrando com providência. Eu declaro a cura, pode ir lá. Daí a pessoa vai, o parente falece. O que ela faz? Ela sai da igreja. Por quê? Porque Deus não cumpriu a palavra. Só que não foi Deus. Foi o falso profeta que não falou da parte do Senhor. Jeremias, ele diz assim, Jeremias 6,14. Esses homens, eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Este é o falso profeta. Ele traz um alívio temporário. Porque essas pessoas ouviram, 2 anos, vamos passar apertado, mas já voltaremos. Era um paliativo. É tão sério que em Deuteronômio, capítulo 18, vai dizer que o falso profeta não é apenas aquele que fala em nome de outros deuses, mas aquele que fala o que Deus não mandou dizer. Assim diz a Escritura. Aquele que profetizar em nome de outros deuses morrerá. Mas aquele que falar o que Deus não mandou dizer, este também deve ser morto. Por isso, o dia que chegar um profetinha para você com esses revelamento aí, você diz para ele, amém. Podemos orar aqui que se for mentira de você, que você morra agora com um infarto fulminante para você não sofrer muito? Eu duvido que ele deixe você orar. Qual era a mensagem de João Batista? Era apenas uma. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Demonstrem frutos dignos de arrependimento. Vocês precisam ter seus pecados perdoados. E qual foi a forma dele levar essa mensagem para o povo? Mostrando o pecado, não há outra maneira. Como você vai falar para a pessoa tomar um remédio, mostrar que ela precisa de uma medicação, sendo que antes você não tem um raio-x mostrando que ela está totalmente deteriorada por dentro? É de suma importância. E o raio-x, para que a pessoa precise, que ela consiga perceber que ela necessita da salvação, é pregarmos a lei, é pregarmos o pecado, para que ela então se veja como perdida. Foi isso que ele fez. Lembra? Chegou alguns soldados diante de João Batista no capítulo 3. E nós, o que faremos? Ele diz, contentai-vos com o vosso soldo, não defraudeis a ninguém. Os publicanos chegam diante dele e ele diz, não cobreis mais que o estipulado. Ele está dizendo, vocês são uns políticos corruptos, safados, sem vergonha. Vocês precisam cobrar o imposto, claro, para que a cidade se mantenha. Só que vocês estão cobrando muito, cobrem menos. Lembra o que João Batista disse para Herodes, que estava tendo um caso com a mulher de seu irmão? Deus é contigo, aleluia. Não julgueis. Quem sou eu para julgar você? Foi isso? Não. Este homem de coragem, ele aponta o dedo para Herodes e diz, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Consequência, perdeu a cabeça. Mas Herodes, ele teve a oportunidade de rasgar o seu coração, abandonar o seu erro e mudar. Ele preferiu rasgar de fato a cabeça de João. Nós temos essa oportunidade constantemente.
somos confrontados através da pregação, através da escritura, através da consciência, que não precisa ter um pastor pregando para você saber o que é certo e o que é errado. Você sabe. Que às vezes você está ali, você está na dúvida, da via de regra, o que você faz? Você pergunta para outra pessoa, que às vezes também não é tão muito crente, né? Fulano, você acha que tal coisa é errada? Se o fulano diz, eu acho que não, é o álibi que você queria. Opa, vamos fazer. Herodes teve a oportunidade, mas preferiu, junto com o seu pecado ou com a sua mãe, rasgar a cabeça de João Batista. Este é o caminho para que uma igreja possa ser salva de verdade. Se ver como perdida. O maior bem que um pastor pode fazer à congregação não é visitar os membros toda semana para tomar café. Ainda que façamos isso, e faço mesmo, me convida que eu vou, e se não convidar, sabe que eu vou do mesmo jeito, né? Isso é importante. Mas o maior benefício que um pastor pode fazer para a sua congregação é ele ser fiel à pregação do Evangelho. É ele, em amor, confrontar o erro, para que a pessoa possa ter a possibilidade de mudar. É pregar sobre as terríveis consequências do pecado, para que você possa ter temor e saber, não, isso daqui gera consequência. Este é o maior benefício que nós podemos fazer, é em nome de Deus dizer, arrependa-se e mostre frutos de arrependimento. E vou deixar bem claro, o arrependimento não é apenas quando você chora, arrependimento é quando você muda. Não adianta você estar no culto e você chora rios de lágrimas. Vai para sua casa segunda-feira e faz exatamente a mesma coisa que você fazia. Não houve arrependimento. No máximo que houve foi um remorso momentâneo, apenas isso. Agora, se em amor nós falamos, você que é escravo do pecado, você precisa mudar. Você que é escravo do vício, você precisa lutar e abandoná-lo. Você precisa pegar mais firme com Deus. Você precisa não faltar aos cultos. Como pode? 2 cultos por semana e você acha muito? Você almoça 2 vezes por semana? Eu tenho certeza que não. Todo dia. Janta todo dia. Café todo dia. Pelo menos 3 refeições diárias. Mas por que em relação à palavra, não? 2 vezes por semana já é muito. 1 vez está ótimo. Não. Você precisa mudar, meu irmão e minha irmã. Eu não vim aqui prometer para você o que Deus não prometeu. Eu vim apenas fazer como João Batista. Replicar aquilo que os homens de Deus do passado disseram. O falso profeta não é o que rouba. Este nem profeta é. O falso profeta é aquele que, em nome de Deus, promete para você aquilo que Deus não prometeu. Este é o falso. Além do mais, Provérbios 27 diz assim, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27 vai dizer que leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então prefira um pastor como João Batista, que às vezes desce quadrado, que às vezes você sai daqui bravo. Quantas vezes eu ia à igreja e o pastor começava a falar algumas coisas, porque eu morei vários anos com a minha esposa, sem dar casado, né? Era minha namorada ainda. Já tinha filho e tudo mais. Eu começava a ouvir, você que está amaziado, morando junto, você está em pecado, se Jesus voltar, você vai para o inferno. Uma cadeira, parecia espinha. Quem é ele? E toda vez eu saía do culto decidido, nunca mais volto a essa igreja. Domingo estava lá de novo. Era Deus dando direção de como nós devíamos mudar. Antes das boas novas da salvação, profetas como João Batista devem mostrar que o homem está perdido, porque o conhecimento da salvação, ele só vem depois que a pessoa se viu como perdida. Então, não se iluda com o movimento cristão crescendo a cada dia. Segundo o IBGE, o cristianismo, o número de cristãos tem crescido substancialmente. Mas você percebeu que junto com o crescimento do número de crentes, a imoralidade tem crescido, o divórcio tem crescido, a escravidão da pornografia tem crescido. Mas calma aí, se nós somos o sal da terra e, segundo essas fontes, os cristãos estão aumentando em número, o certo era a podridão diminuir. Mas não. Por quê?
Porque o que tem avançado e crescido é um falso cristianismo. São pessoas que às vezes ouviram uma pregação emotiva de um pastor que pregou tudo menos o evangelho, mas no final ele lembrou de fazer um pedido, dizendo assim: você que quer aceitar Jesus, vem à frente que eu vou fazer uma oração para você. Meu irmão, quem que não quer? Às vezes ele prometeu: se você aceitar Jesus, sua vida financeira vai mudar, seu marido vai voltar, os problemas da sua família vão se acabar. A tendência é as pessoas dizer: calma aí, tem 2? Se tiver 2, eu prefiro 2. E então essas pessoas acham que são crentes, mas não são coisa nenhuma. A função de quem prepara o caminho da salvação é levar as pessoas a se verem como pecadoras. É só assim que as pessoas são salvas. Elas não vão ser salvas cantando louvores do tipo: você é espelho que reflete a imagem do Senhor. É uma besteira. Você acredita que isso é raridade, irmão? Você não é. Desanimando você não, tá? Porque você não é raridade. Você olha lá, se eu não me engano, essa música tem quase 5 milhões de visualizações. 100? 100 milhões de visualizações? 100 milhões de pessoas se achando que é raridade. Se 100 milhões são raros, não tem gente rara. Só que você é alimentado com essas coisas aí, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Minha vitória tem sabor de mel. Esses são os crentes. Os pseudos crentes. Que têm sido formados em muitas igrejas hoje. Você precisa ouvir constantemente: abandone o seu pecado. Lute contra o seu vício. Abandone a idolatria, a escravidão da internet, a escravidão da pornografia. Abandone a mentira, a desonestidade. Você precisa constantemente ouvir essas coisas, porque é isso que a Bíblia nos ordena. Paulo, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, depois de falar: desgraçado o homem que sou, porque do contrário não há salvação. E último, para encerrar, põe ali o segundo, por favor. Segundo princípio, o método de salvação. O nosso pecado, a Escritura diz que ele precisa ser redimido. O que é redimido? Perdoado. Todos nós nascemos com uma dívida enorme no cheque especial. Nascemos no negativo, para você entender melhor. E ainda que você faça inúmeras boas obras durante a sua vida terrena, você jamais vai conseguir quitar este negativo. Você precisa de alguém que quite a sua dívida. Este é o método de ser salvo. Tem um livro fabuloso, eu desafio você a não passar por essa vida sem lê-lo. Chama O Peregrino, de John Bunyan. É um dos maiores clássicos da literatura. Tem filme também, mas o filme é bem sintetizado, bem resumido. Eu desafio você a pegar o livro e ler, até mesmo por conta da literatura maravilhosa. O Peregrino, de John Bunyan. O resumo da ópera é o seguinte: Cristão é o nome da personagem principal. Cristão, ele está na cidade da destruição. E ele então está saindo da cidade da destruição, porque ela será destruída, óbvio. E ele tem uma longa jornada durante a vida até chegar a Jerusalém celestial. Fazendo uma analogia à nossa vida. Essa é a vida do cristão, né? Tanto é que as personagens que ele vai encontrando, a arrogância, e várias, né? Não é o nome da pessoa. Encontrou arrogância. Eu encontrei a soberba lá no Vale da Sombra da Morte. Fabuloso, fabuloso livro. Então o cristão, ele sai da cidade de destruição, só que ele sai com uma mochila muito pesada nas costas. E aquilo atrapalha andar, porque o lado que ele vai é aquela mochila pesada. Aquela mochila representa o fardo do pecado. E então ele caminhando durante muito tempo, até que um dia ele chega diante de uma cruz. E então ele entende que Jesus Cristo pode libertá-lo do fardo do pecado. Ele se prostra diante da cruz e então o milagre acontece, o fardo some. E então ele continua a sua caminhada junto com seus companheiros, fiel e outros ali. Esta é a história do ser humano. O ser humano, ele nasce com um fardo enorme nas costas chamado pecado.
Enquanto ele não tem um encontro com Jesus Cristo, ele vai sempre carregar este peso. Ele precisa ser liberto. E só Jesus Cristo pode tirar esse fardo das nossas casas, das nossas costas. Apenas Ele, mais ninguém. Algo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Você não pode pagar pelos seus pecados. Você não paga más obras com boas obras. Não é assim que funciona na contabilidade de Deus, nem na contabilidade do homem. Imagina que você mate uma pessoa, cometeu um homicídio, e então, você ainda, ninguém sabe, você é um bombeiro, você está trabalhando e tem uma pessoa se afogando, você vai e salva essa pessoa. Só que depois as pessoas descobrem que você tinha cometido um homicídio e você é julgado. Imagina você diante do juiz dizer assim: é verdade, senhor juiz, eu errei. Eu matei aquela pessoa, estava de cabeça quente, eu agi de uma forma irresponsável. Todavia, ontem eu salvei um. Não pode deixar ali elas por elas? O que esse juiz vai falar para você? Obrigado, você salvou essa pessoa. Deus te recompense. 15 anos de cadeia. Nós não podemos pagar as nossas boas obras, as nossas más obras com boas obras. Nós necessitamos que alguém pague o preço dos nossos pecados. É este o método de ser salvo. É reconhecer que não é algo em você. E isto anula toda a presunção de virtude humana. Porque é isso que muitas pessoas se apegam. Em sua virtude, em seu currículo gospel, naquilo que fizeram. Ah, eu larguei o meu serviço e fui ser missionário durante 2 anos em tal lugar. Ah, eu larguei esse serviço para me dedicar integralmente à obra. Se Deus mandou, você só fez a sua obrigação de obedecer. Mas ainda assim, você não é salvo por essas coisas que você faz, mas por aquilo que Cristo fez. Isso refuta todos os que buscam barganhar com Deus. Porque muitos deles querem fazer isso, eles querem fazer uma troca. Deus, eu dou o cesta básica, o Senhor me dá o céu. Eu ajudo o próximo, o Senhor não deixa eu para o inferno. Eles pensam que a vida é uma troca. Note bem, a salvação, ela é apenas mediante o perdão dos nossos pecados. Não há cúmulo de mérito, de forma alguma. Eu coloquei ali o Salmo 32. O Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, feliz. Quem é o feliz de verdade? Aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 130, verso 4. Mas o perdão está contigo, com Deus. O perdão está contigo para que sejas temido. E quem tem este perdão? Apenas o Senhor. Só Ele. Não tem nada a ver com a nossa meritocracia. Este é o caminho da salvação, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Não há duas formas de ser salvo. Este é o problema de muitos cristãos. Eles pensam que os cristãos da Antiga Aliança, eles eram salvos por meio das coisas que faziam, pelas obras. E agora, na graça, nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. Não, isso é um engano. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a salvação é apenas de uma forma, mediante a fé no Cordeiro. Qual a diferença básica? É a posição do tempo a qual nós estamos. Aqueles homens da Antiga Aliança, eles estavam para trás do nascimento do Messias. Então, a salvação deles era mediante a fé no Messias que viria. Então, eles olhavam para frente e viam que aqueles cordeirinhos que eram mortos diariamente no templo, um dia aquele sacrifício cessaria, porque o Cordeiro de Deus viria e pagaria o preço dos nossos pecados de uma vez por todas. Então eles imolavam aqueles cordeiros dizendo: Deus, eu creio que um dia o Cordeiro de Deus virá, e então ele pagará o preço da minha dívida. E estes que morreram nesta fé, sem ter visto a Jesus Cristo, foram salvos. Nós estamos à frente do tempo. Nós olhamos para o Messias que veio. E a nossa salvação é olhar para trás e dizer: eu creio que há 2000 anos atrás, quando o Cordeiro de Deus foi morto na cruz, o seu sangue foi vertido, ele pagou o preço pelo meu pecado. Lembra quando Jesus sai do Jordão após ser batizado? Que João Batista diz? Este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a diferença é o tempo ao qual nós estamos.
A salvação é apenas pela graça, como diz Paulo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E esta fé que você tem, que eu tenho, não vem de nós, mas vem de Deus. Não vem de obras. Por qual objetivo? Para que ninguém se vanglorie. A salvação meritória é a perversão da graça divina. Guarde bem isto. A salvação meritória é a perversão da graça divina. Tais homens são inimigos do Evangelho. Estes que pregam a salvação por mérito. Esses são inimigos do Evangelho, pois eles estão se opondo à graça divina. Eles tentam, na verdade, encobrir a graça ou até mesmo extingui-la de uma vez por todas. Quando eles dizem que a salvação tem a ver com algo que nós fazemos. O perdão de pecados é não só o caminho pelo qual nós entramos na igreja de Deus, mas é o caminho pelo qual nos mantemos e nós nos perseveramos até o final da nossa caminhada. Tudo é pela graça de Deus. Por este motivo, que a certeza da salvação ela é impossível. Impossível. Aquele que confia nos seus próprios méritos. Este daí não consegue ter paz. A paz que eu tenho. Em que sentido? Eu falo não por arrogância, mas isso aqui é a mais pura humildade. Se eu terminar esse culto ao findar e dizer amém, um infarto fulminante me levar, eu tenho a certeza que eu fecho os olhos aqui e vou como um foguete para o céu. Por quê, pastor? Porque o senhor largou a sua carreira, o seu concurso público e se dedicou somente à palavra de Deus? Não! Foi porque um dia eu vi, diante da palavra, que eu era um pecador miserável e que eu não conseguia, por minhas próprias obras, ser salvo. Mas Jesus Cristo foi misericordioso para comigo. E mesmo eu sendo indigno, não merecendo nada, Ele então me salvou. Perdoou os meus pecados. É por esse motivo que eu tenho a certeza que eu vou para o céu. Não é por conta das visitas que eu faço para vocês. Não é por conta da dedicação na pregação. É porque Cristo Jesus me lavou. Portanto, encerrando, terminando já, Abraão, Maria, João Batista ou Paulo, qualquer um deles, todos se tornam herdeiros do céu, mediante o perdão dos pecados. Não há outra possibilidade. No verso 78, você pode acompanhar comigo? O verso 78 vai dizer assim: graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual a aurora do alto nos visitará. Graças à profunda misericórdia. Talvez na sua Bíblia esteja graças à entranhável misericórdia de Deus. Seja uma versão talvez um pouquinho melhor que essa que eu estou usando. Entranhável misericórdia. Aqui o que Zacarias está dizendo é que entranhável vem de fato de entranha. Sabe o que é entranha, né? Tripa. Tripa. Ele está falando aqui apenas uma metáfora. Em teologia nós chamamos isso de antropomorfismo. É uma forma de você atribuir sentimento a Deus, para que venhamos a entender melhor. É a forma do infinito se comunicar com nós, né? Conosco, pecadores, que somos totalmente falhos. Perceba, graças à entranhável, né, a misericórdia de Deus, nós somos salvos. Se você é bom por si mesmo para ir para o céu, você não precisa de misericórdia. Misericórdia é para pecador. Misericórdia é para quem vê que nele não há mérito algum. Depois ele diz que a aurora nos visitará, ou o sol nascente, o sol da justiça, para mostrar que Jesus Cristo, ele precisa iluminar a mente do ser humano. Do contrário, sempre viveremos em trevas. A não ser que ele nos ilumine. E trevas, aqui na Escritura, por diversas vezes, ela é associada, via de regra, cegueira de mente e do coração, a uma depravação, ou a um desalento, que é um desânimo, né? Neste contexto aqui, talvez poderíamos enfatizar mais a questão do desânimo, da desesperança. De que o homem sem Deus, ele é um homem sem esperança. Sem esperança. Os irmãos sabem, essa semana, infelizmente, tive que enterrar minha mãe. E o que me sustenta numa hora de angústia desta? O que não me faz desanimar numa hora de angústia como essa? É saber que
toda a palavra de Deus se cumpriu. Nada falhou. E se nada falhou em relação ao passado, não vai falhar em relação ao futuro. É a certeza de que eu tenho, de que a minha mãe também, ela cria neste Cristo ao qual eu cria. Então, aquela quarta-feira ali não foi um adeus. Foi só até breve. Um dia estaremos todos juntos novamente. Agora imagina quem não crê como nós. Diante de uma perda substancial desta, diante da perda de um filho, diante de uma desgraça familiar, como uma vez eu ouvi um pastor viajando, sofreu um acidente de carro, acordou no hospital perguntando da esposa e dos filhos, todos tinham morrido, menos ele. O que pode sustentar o ser humano nas horas de angústia, a não ser a esperança de que Cristo um dia voltará, que o mar dará aos seus mortos, que o além dará aos seus mortos, e que um dia o Senhor, de fato, enxugará dos nossos olhos toda lágrima? Essa é a minha, a sua esperança. Todo homem segue o caminho de morte, senão Jesus Cristo. Se não for Jesus Cristo iluminar a sua mente. É por isso que nós precisamos orar para que Deus ilumine a cada dia mais a mente das pessoas e o coração. Para que assim como Ele teve misericórdia de nós, tenha misericórdia de nossos pais, mães, irmão, irmã, amigos, todos eles. Em Isaías, eu coloquei ali, Isaías 59. Isaías 59, verso 8 diz assim, a respeito de todo ser humano. O ser humano, ele nasce desta forma. Desconhecem o caminho da paz. Nem a justiça nos seus passos fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Todo ser humano, por mais moralmente correto que seja, sem Cristo iluminar a sua mente, anda por caminhos de morte. Por isso que nós não podemos dizer, o fulano lá, tá certo, né? Ele não era crente, mas era uma pessoa muito boa, fazia o bem para os outros. Só não era crente. Então ele só não resolveu o pior problema dele. O problema mais grave. Daí você junta isso com a pregação de domingo passado da importância do evangelismo. De que há familiares nossos que talvez nunca ouviram o evangelho. E às vezes nós temos um link de WhatsApp que podemos mandar no Facebook, um monte de coisa ou falar. E deixamos essas oportunidades passar. Vai chegar uma hora que a porta fecha. O homem ele não tem paz enquanto a misericórdia de Deus não o alcança. Isaías diz isso. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Ele não diz, para os perversos não há dinheiro, fama, sucesso, prazer. Essas coisas há. Paz, jamais. Somente em Cristo aí você podemos ser libertos das trevas. Depois ele termina no verso 76, dizendo assim, 76 não, 79. Para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos passos, os nossos pés no caminho da paz. E verso 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e morou no deserto até o dia da sua aparição pública a Israel. O menino crescia e se fortalecia no espírito. João Batista ele veio para ser luz na vida das pessoas. Comunicar o conhecimento da salvação e o conhecimento de Deus. Eu acho que essa é a mais nobre aspiração que nós deveríamos ter para com os nossos filhos. Independente da profissão ao qual eles venham a ter. Mas que eles sejam canais de bênçãos em outras vidas. Que eles sejam luz para iluminar as pessoas que estão nas trevas, seja na escola, seja no trabalho, seja na família. É interessante que termina dizendo assim, né? Ele crescia e se fortalecia no espírito. As nossas crianças precisam crescer, assim como João. Mas crescer no espírito, em que sentido? Crescer no conhecimento de Deus. É um absurdo. Crianças de 8, 10, 12, 15 anos ficarem o dia inteiro pendurados no celular. Você acha que eles estão crescendo no espírito, como a Escritura nos ordena? Claro que não. Eu não estou dizendo que eles não podem ter esse período. Devem ter. Os meus também têm. Mas que os nossos filhos, eles cresçam também no conhecimento da palavra. Que nós venhamos a ter discernimento para colocá-los para aprender coisas produtivas. Aprender o evangelho. Eu sei que você pode pensar, pastor, mas é difícil.
Você já viu quando de senha de joguinho que seu filho guarda na cabeça? Ah, tá jogando Among Us, a carta aqui, fiz isso, fiz aquilo, não sei o que, peguei a senha tal, ganhei do... Esse dia meu filho estava explicando para mim um joguinho lá. Hã? O de 10 anos. Eu buguei. Minha mente não acompanhou, não. Nossa. Eu tô velho, gente. Eles são esponjas. Por que nós não os direcionamos para aprender algo produtivo? Põe-o para ouvir uma pregação. Fala, anote o que você entendeu, me explique depois. É uma forma de você enfiar o evangelho na cabeça do seu filho. Põe-o para assistir um bom documentário. Daí fica o dia inteiro assistindo Bob Esponja, Caos Quadrada. O que tem de cultura num treco desse, gente? Nada. Põe-o para aprender um instrumento ou coisas do tipo. Que nós venhamos fazer os nossos filhos não crescerem com uma massa de manobra que a maioria tem crescido. E você sabe, a maioria das crianças e adolescentes que existem hoje são apenas bovinos, massa de manobra de pessoas que são perversas. Que nós venhamos a ensinar diferente. E diz que João Batista crescia e se fortalecia, porque quando nós crescemos no Senhor, o Senhor também vai nos fortalecendo a cada dia. Então, diante do momento de angústia, de tristeza, sim, nós conseguiremos suportar o dia mau, porque fomos fortalecidos constantemente nos cultos, nas reuniões de pequeno grupo, ouvindo em casa, lendo a palavra. É isso que fortalece a mim e a você. Amém, meus irmãos?